Gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos dar início na leitura da Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Antes vamos orar. Senhor, estamos na tua presença, Senhor, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado, Pai. E pedir que o Senhor fique conosco, nos ajudando, nos ensinando, Senhor, nos dando entendimento, sabedoria, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Pai. Precisamos do Senhor o tempo todo, Senhor, porque sozinho nós não damos conta, Pai. Fique conosco, nos ajude, Senhor. Te agradeço, Senhor, também por mais este dia, por poder estar aqui mais uma vez e ler o Teu livro sagrado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá. Obrigado pela proteção. E obrigado, Senhor, pela vida eterna, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos os irmãos em Cristo, os pastores e os nossos familiares em geral, Senhor. E todos que estão vendo esse vídeo. Que o Senhor abençoe a cada um com muita paz, amor, e que o Senhor dê o entendimento e sabedoria para cada um, para entender a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. É o que te peço, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, eu quero falar com vocês a respeito do Senhor Jesus. Sabemos que Ele está prestes a voltar para nos buscar, né? Então, o que acontece? Aproveite o dia, aproveite o hoje para aceitar o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Ele está batendo na porta. Ele está ali batendo, chamando, falando, mas você não vê. Parece que tem alguma coisa cobrindo a sua vista, a sua visão, e você não consegue enxergar. Eu sei bem como é isso, porque eu passei por isso. Eu também não enxergava. Até que o Senhor teve misericórdia de mim e eu implorei ao Senhor para me ajudar. E Ele está me ajudando. E eu estou seguindo, pedindo ao Senhor para cada vez mais o Senhor me ajudar. Porque eu estou com Ele e quero estar com Ele na vida eterna. Sempre com Ele, o nosso Senhor. Porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Então, gente, Ele... Você não percebe, mas Ele está do seu lado o tempo todo. O tempo todo. Basta você observar que você vai ver. Eu até escrevi, que é para mim não esquecer... Eu escrevi algumas coisas aqui que eu vou ler para vocês. Eu achei bastante interessante, bastante legalzinho mesmo. E aí eu escrevi e achei legal passar para vocês, tá? Ó, em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1, o Senhor falou com João na ilha de Patmos. E João viu uma porta aberta e ouviu uma voz como de trombeta que falou com João e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João, ele era um dos discípulos do Senhor Jesus. E quando o Senhor estava na terra, ele bateu na porta de João. Ele bateu no coraçãozinho de João e chamou ele. E João abriu. Logo, quando ele bateu na porta de João, ele abriu e logo seguiu o Rei da Glória. Então, ele chamou João. João estava prestando atenção, viu que era o Senhor, correu e foi seguir o Senhor da Glória. Porque sem ele, nós somos o quê? Nada. Então, continuando. E você? Você mesmo, presta atenção
nas pequenas coisas ao seu redor? O Senhor, ele está batendo na sua porta e você não percebe porque está distraído com as coisas desse mundo. Pensa bem se não é assim mesmo que acontece conosco. É triste, né? Vamos imaginar o Senhor querendo falar com você e você está sempre ocupado, olhando coisas no celular ou outra coisa qualquer, menos querer ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque você está ouvindo de tudo. Você está na internet, ao invés de você ouvir a palavra do Senhor, você não gosta, você prefere ver vídeo de memes para dar risada, prefere ver fofocas, prefere ver qualquer outra coisa do mundo, mas não se interessa pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor, pelas coisas do único que nos ama e que nos salva. Preste atenção para ver se não é bem assim mesmo. Então, gente, o que nós temos que fazer? Nós temos que prestar atenção em tudo, nas pequenas coisas. Quando a gente presta atenção nas pequenas coisas, a gente acaba descobrindo que o Senhor está falando conosco, né? Ó, o nosso Senhor está tentando falar com você. E ele fala através de um livramento ou até de pequenas coisas que você deseja comprar para a sua casa, e só ele sabe o que é. Então, tem coisas que você deseja comprar para sua casa ou para você mesmo, que só o Senhor sabe, você não sabe. Você não contou isso para ninguém. Só Deus é que sabe. E você consegue comprar aquilo, né? Que você tem vontade, mas parece que é impossível. Você consegue comprar. Isso vale para tudo. Desde um item para casa, carro, a compra de algo que você conseguiu. E se você olhar para trás, fechar os seus olhos e começar a imaginar tudo que você passou na vida, você vai imaginar o antes e o depois. Você verá que nunca foi você sozinho. Nunca. Você nunca pôde conquistar nada que você tem sozinho. Então, aqui fala, ó, que nunca foi você sozinho que conquistou tudo. Mesmo sem você saber, o Senhor Jesus, ele caminha junto conosco, né? É óbvio que ele não dá nada de mão beijada para ninguém. Óbvio que não. Porque ele quer que você seja forte e corajoso. Você tem que se esforçar, tem que se trabalhar, tem que ser trabalhador, digno, honesto, né? Se você cair, ele te levanta. É sempre assim. Às vezes a gente está num dia ruim, aquele dia parece que nunca mais vai ter solução na vida. Parece que a gente vai acordar e vai estar tudo ruim de novo. Só que não sei o que acontece, ou sei, porque é o Senhor. Que no dia seguinte as coisas começam a se resolver de uma tal forma que é incrível. Então, pensa bem que vocês vão ver que é isso que acontece. Então, porque o Senhor, ele está conosco o tempo todo. E nós não olhamos para ele. Por que nós não olhamos para ele? Nós só olhamos para aquilo que a gente interessa ver. Na internet, na televisão, um monte de coisa. Menos ver as coisas que é do Senhor. Você compartilha tudo, coisas que não tem serventia e que não edifica. Mas a palavra de Deus, que é para outras pessoas ouvirem, isso você não compartilha. Isso é terrível, porque Deus está vendo o que você está fazendo. Eu fui assim, graças a Deus que agora eu não sou mais. Com a glória de Deus, que o Senhor me mudou, né? Então nós não olhamos para o Senhor, e sim para as coisas desse mundo.
Então, o Senhor, ele bate, bate, bate na nossa porta e nós não vemos. Então, aí nós não vemos, não abre, não abrimos não abrimos a porta para ele ficar conosco, não abrimos o nosso coração para ele entrar, não aceitamos ele. Então, gente, isso é terrível, porque você já imaginou? O Senhor está ali, ele quer falar com você, mas você não dá chance, porque você está muito ocupado, não tem tempo para ele. Desde os tempos antigos, o Senhor mandava os profetas falar com o povo e muitas vezes o povo matavam eles. Matava os profetas. Outras vezes não queria ouvir os falsos profetas, porque os falsos profetas falavam coisas bonitas que eles queriam ouvir. E o profeta verdadeiro que o Senhor mandou falava a verdade. Arrependam-se, para de fazer o que é errado. Então eles não gostavam e acabava que mandava matar, mandava jogar no poço. Muitas coisas ruins faziam com os profetas, né? Então você não vai querer fazer igual o povo, né? Não vai querer se afastar do certo e ficar do lado do que é errado, ficar ouvindo o que é errado, ficar tendo tempo porque é errado. Não que você não tenha que ter um tempo para você fazer suas coisas. Óbvio que tem, mas primeiramente é o Senhor, para depois as outras coisas. Então, gente, a gente não pode se afastar daquele que nos ama tanto. Ele deixou o seu trono no céu e veio para a terra para ser um servo sofredor e morrer na cruz no nosso lugar. O sangue dele derramado na cruz serviu para limpar os nossos pecados. Ele ressuscitou e hoje ele é o caminho, o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não se esqueçam disso, gente. Basta nós o aceitarmos e segui-lo, porque ele veio ao mundo para todo aquele que nele crer não vá para o lago de fogo e enxofre. Vocês já viram um vulcão? Aquela lava que sai do vulcão? Não é terrível aquilo, gente? Eu vejo aquilo, eu fico pensando, nossa, aquilo sai de dentro do chão, brota de dentro do chão. É horrível, é bonito e ao mesmo tempo é terrível, provoca um medo tão grande na gente. Então a gente vê que aquilo que sai de dentro do vulcão, aquela lava, sai de dentro da terra, aí você olha aquilo ali é um fogo, um negócio, sabe, sem explicação para nós, seres humanos. Imagina como deve ser o inferno. Porque o Senhor falou, só tem 2 caminhos. O céu e o inferno. O nosso Senhor Jesus deixou a sua glória divina no céu e se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz para pagar um alto preço por nossos pecados. Ressuscitou, foi assunto ao céu e voltará. Só que dessa vez, como juiz, ele não virá mais como um servo sofredor. Ele virá agora como o leão da tribo de Judá. Ele virá como juiz. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Vai dar a sentença que cada um merecer. Então, gente, eu escrevi tudo isso daqui para não esquecer na hora de falar. Preste atenção. Aliás, todos nós, né? Para mim também serve bastante. Vamos prestar atenção, vamos ficar mais no caminho do Senhor, vamos abandonar as coisas erradas que Deus não gosta, que Ele não permite. Então, vamos andar no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui uma saudação, uma introdução, antes de lermos o capítulo 1
de 1 Coríntios. Esta carta começa com uma introdução que inclui uma saudação e uma oração de agradecimento. Nessa introdução, Paulo manifesta sua confiança na fé que os cristãos de Corinto tinham. Eles receberam de Deus tudo o que precisavam para viver uma vida completamente dedicada ao serviço. Serviço de Deus, né? Vamos lá. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus. Vou virar aqui. Que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que, em todos os lugares, adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém, né? Bênção por meio de Cristo. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firme até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí vem a divisão na igreja de Corinto. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Gente, olha só, isso foi escrito há 2000 anos atrás. E é exatamente o que acontece aqui hoje. Você, às vezes, você conversando com a pessoa, e aí a pessoa fala, de que igreja que você é? Ah, eu sou batista. E você? Ah, eu sou da Assembleia. Ah, e você? Ah, eu sou... É assim. Olha quanta divisão que gerou. De lá para cá, aconteceu muito mais. E hoje tem tanta divisão. E fora que tem muitos falsos profetas aí, tem que tomar muito cuidado. Esses falsos profetas que só pedem dinheiro. Dinheiro. Promete que se você der 1.000, você vai receber 10.000. É como se Deus... como se ele estivesse fazendo um negócio com Deus. Deus não faz negócio com ninguém. Ele é o dono de tudo. E nós devemos obedecê-lo. Ele dá aquilo que nós precisamos para viver e que merecemos. Não é fazendo trato com ele, acordo com ele, que a gente vai receber. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem umas igrejas lotadas aí que é um absurdo, faz coisas absurdas. E aí o crente verdadeiro é taxado como louco.
Por quê? Por culpa desses falsos profetas. Eu, graças a Deus, eu congrego numa igreja que realmente ela é bíblica. Ela não ensina heresias nenhuma. Glória a Deus por isso e pelo meu pastor. Que Deus abençoe a vida dele e da família. E a todos nós, né, os irmãos que congregamos juntos. Porque tem muitos aí que é muito perigoso. Tem que prestar muita atenção para não cair nesse tipo de coisa, gente. Então, eles estavam dizendo, eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso, Cristo foi dividido em várias partes? Olha só, gente. Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Gente, isso aqui é incrível, mas olha que maravilha Paulo está falando. Eu gravo aqui a leitura da Bíblia para as pessoas que querem ouvir, para outras que não sabem ler e outras pessoas que já não conseguem ler porque dói muitas vistas. Mas eu nunca falei para vocês, chamei vocês para ir na minha igreja. Até porque a igreja somos nós, né? Nós juntamos todos nós e congregamos juntos, nós somos igreja. Nós temos um pastor? Aqui na terra temos, porque Deus deixou para nos ensinar, para nos direcionar, porque às vezes a gente precisa de uma palavra, então nós temos o pastor que nos ensina. Mas eu nunca falei, nunca chamei ninguém para ir para minha igreja. Eu falo para vocês, chamo vocês que ainda não são de Cristo, chamo vocês dos braços de Jesus Cristo, porque é Ele que salva, porque é Ele que morreu na cruz, não foi mais ninguém. Foi ele que morreu, então ele salva. Então eu falo, volte para o Senhor, se joga nos braços dele, porque só ele para salvar. Então não é, a igreja não salva ninguém, placa muito menos. Então salve o Senhor Jesus. Eu venho falando isso sempre. Então aqui o Paulo falou, por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Uma bronca que Paulo deu, né? Merecidamente. Sim. Batizei também Estéfanas e a família dele. Mas não lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, aqui nós vamos para Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Por quê? Porque é sábio e instruídos na carne, no mundão, e não no Espírito Santo de Deus, né? Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca,
bem assim mesmo. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Porque tudo que nós fazemos, por mais que achamos que é bom, ainda não é. Agora vamos à mensagem a respeito do Cristo crucificado. E vamos para o capítulo 2. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana. Por isso que nós temos que ler as Escrituras, porque aqui foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Não foi o homem sozinho que escreveu, nem teria capacidade para escrever tudo que está aqui. Mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escolhida dos seres humanos. Perdão, gente, eu vou repetir, tá? A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas,
o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Aleluia, né? Agora é servidores de Deus. Então nós vamos para o capítulo 3, tá? Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoa deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que plantam, nem o que rega, mas sim Deus, que dá o crescimento. Só Deus dá o crescimento na palavra do Senhor, né? Só Ele que nos ensina, que nos instrui e que nos leva a conhecer pelo menos um pouquinho, né? Do grande amor, do grande ensinamento que Ele dá para nós. A gente quer aprender, né? Quer tudo, né? Mas o Senhor não dá. Ele só dá um pouquinho, devagarinho. E nós temos que buscar, temos que ler. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus, que dá o crescimento, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito.
porque nós somos companheiros de trabalho nos serviços de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói. E outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce. Nenhum outro alicerce pode ser colocado. Acabou, só foi o Senhor, né? Vamos esperar a vinda dele para nos buscar, né, gente? Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então este construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo, para se salvar. Certamente, vocês também que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Amém. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro. Este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo e Cristo pertencem a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco, nos ajudando sempre, Senhor. Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, Senhor. O Senhor nunca separa de nós, Pai. Obrigado por estar conosco, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar e proteger a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.